Bom dia, a paz do Senhor a todos que me assistem nesse momento. Que o Senhor ele possa trabalhar na sua vida, na minha vida. Eu tirei esse momento para fazer esse momento de reflexão, para que Deus ele possa nos conduzir por onde quer que nós estejamos, passando por luta. Se o inimigo tem cercado as nossas vidas, que nós não podemos se angustiar, nós não podemos se desesperar, porque Ele nos guarda, porque Ele nos conduz em segurança, embora que você esteja passando uma luta tremenda, achando que não vai sair, achando que essa luta vai lhe destruir. Não, nenhuma luta prevalece sobre o poder e a autoridade de Deus. Aonde você se encontra com a dificuldade, a enfermidade, a causa, a angústia, ou mesmo a enfermidade chamada câncer, a AIDS, alguma enfermidade que o homem fez exame e já lhe deu a sentença de vida. Você que se encontra depressivo, angustiado, você que se encontra sem saída, Deus ele é o caminho, a saída. Deus, o Senhor Jesus, ele vai te direcionar a viver em paz. Não deixa que o pensamento negativo venha te assolar, não deixe que o pensamento negativo ele possa te barrar. Eu quero que você nesta manhã chuvosa aqui onde eu moro, eu quero que você nesta tarde ou noite onde você está, onde você vai visualizar esse vídeo, tenha uma certeza que até hoje Deus tem cuidado de ti. Até hoje Deus não tem deixado faltar a tua necessidade. Ele sempre tem suprido as tuas necessidades. Porque até a tua necessidade, Deus, Ele traz para que você venha entender que Ele supre as suas necessidades. A causa de você estar da forma que você está, a causa de você estar como você está, não significa que Deus ele não esteja com você. Não significa que Deus ele não está contemplando as tuas lágrimas, a tua angústia, aquilo que você está passando, a luta. A tua casa pode estar um vendaval maior que você olha para um lado, olha para o outro, só vê a tribulação, só vê descalço, mas Deus ele sabe. No momento exato, Deus vai apaziguar a tempestade, vai acalmar os ânimos. Não desiste, não deixa o teu coração naufragar. Sempre deixe aquela positividade no seu pensamento, no seu coração. Que Deus ele vai fazer o impossível na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu casamento, no seu trabalho, no hospital, na sua enfermidade, na sua angústia, nos seus projetos, nas suas causas. Não desista, para que não venha ficar nas minhas palavras. Eu decidi ler hoje um texto que se encontra em 2 Reis, capítulo 6, o versos é o 23. A palavra do Senhor diz assim: E apresentou-lhe um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediram, e foram para seu senhor, e não entraram mais tropas de Sírio na terra de Israel. Não entraram mais tropas de Sírio em Israel. A palavra que neste dia, nesta manhã, eu li para os amados irmãos, a mesmo católico, o descrente, o que não acredita em Jesus, aquele que
se dedica a sua vida a Jesus. Que Deus ele venha lhe abençoar, lhe capacitar, lhe dar força, coragem, ânimo. A Bíblia diz, a Bíblia Sagrada vai nos narrar, vai nos afirmar que em Israel, nesse período, agora o rei da Síria decide arquitetar uma guerra, a fazer guerra contra Israel. Ele arma estratégia de guerra sobre Israel para tentar barrar a promessa, o projeto do Senhor. Ele tenta parar Israel, porque Israel sempre foi e sempre vai ser o projeto mais principal que há na terra da parte do Senhor. Agora o rei da Síria ele decide guerrear contra Israel e ele arma cilada, arquiteta projeto de barrar, de tomar Israel, mas a Bíblia vai nos narrar que o rei, quando ele entrava nos seus aposentos, na sua câmara, e fazia projeto, fazia os seus projetos de guerra, arquitetava ciladas contra Israel. A Bíblia diz que quando ele arquitetava o projeto contra Israel, o profeta Eliseu ele era avisado. Ele era avisado pelo nosso todo-poderoso Deus de Israel. Toda vida que o rei ele projetava alguma cilada sobre Israel, o Deus todo-poderoso de Israel, que cuida da sua vida e da minha vida, ele, nas orações do profeta, ele avisava. O rei da Síria arquitetava em vários lugares acampamento, arquitetava um exército, repartia o seu grande exército a tentar pegar Israel de surpresa. Aqui eu faço um parênteses na minha vida. Quantas vezes nós estamos no exército do Senhor, nós se alistramos, aceitamos a Jesus, nós estamos guerreando, e o inimigo e o exército do inimigo, ao ver que nós estamos bem, ao ver que nós estamos indo bem, vivendo bem, fazendo bem as coisas de Deus, começa a projetar acampamento, começa a projetar maldade, começa a projetar, arquitetar alguma coisa para nos trazer tristeza, nos trazer decepção, nos trazer frieza espiritual, nos trazer uma decadência espiritual. Você que hoje se encontra enfermo, nessa batalha o inimigo ele tem te cercado, o inimigo ele tem tentado te barrar, mas eu tenho uma palavra de Deus na sua vida, na minha vida. Ele pode tentar te barrar, ele pode até tentar te cercar, mas ele não pode fazer aquilo que Deus já determinou para ti, que tu vai fazer aquilo que Deus direcionou para você fazer. A Bíblia diz que o rei ele começa a
se angustiar, porque todo o projeto que ele fazia, de alguma forma, Israel era avisado. Ele se perturba, ele começa a questionar e chama um dos seus súditos e diz: tem algum de nós que é por Israel? Porque não pode. Como pode? Eu entro na minha câmara, arquiteto, faço projeto de guerra, nós executamos no caminho, no lugar onde Israel costumamente passar, e ninguém aparece. Enquanto você anda na presença de Deus, enquanto eu andar na presença de Deus, o inimigo pode até forjar cilada contra nós, mas Deus sempre vai nos avisar: não passa, não anda, não vai, não faz aquilo que tu quer fazer, porque é cilada. Consulte o Deus de Israel, consulte Jesus. E a Bíblia diz que o general chega até ele, o rei da Síria, e diz: não, Senhor, não existe nenhum de nós que seja por Israel, porque eu sei que lá tem um rei que tem o seu exército, mas lá tem um homem de Deus. Lá tem Eliseu. E tudo enquanto o Senhor projeta em sua câmara do seu conforto, ele sabe porque ele tem uma intimidade, uma comunhão com Deus de Israel. E tudo enquanto você arquitetar contra Israel aqui, ele vai saber. Porque a fonte em cuja ele está, a água é limpa, vem direto para ele. E ele há uma intimidade com esse Deus que é incomum. Todo o projeto que nós temos, ele sabe. Porque a intimidade que Eliseu tem com Deus é algo sobrenatural. É uma intimidade 2 vezes mais que Elias. É uma intimidade que não tem mal nenhum que nós podemos arquitetar que ele não venha saber. Aí o rei, ele meditando nas palavras do seu general, do seu súdito, ele começa a refletir: se não é um de nós, se é a forma que tu tá falando, se é esse homem que tu dizes, pois então o negócio é com ele. O rei convoca o seu exército e dá uma ordem: descubra aonde ele está. Agora a guerra não é mais contra Israel. Agora a guerra se voltou contra o homem de Deus. Entenda, em lugar onde você estiver, se você estiver guerreando ao favor de alguém, sempre o inimigo vai se levantar para tentar neutralizar a comunhão que você tem com Deus. Sempre o inimigo ele vai tentar barrar aquilo que você está fazendo que é do agrado de Deus. Sempre o inimigo vai tentar se levantar para barrar aquilo que você se lança de corpo, alma e espírito na obra de Deus. O inimigo ele tem tentado te travar na enfermidade. Isso aí não existe nada que venha a te
neutralizar. Não tem como o inimigo te neutralizar na enfermidade. Porque Deus, ele é o dono da cura. Agora, ele arquiteta diz, se vocês estão comentando que é este homem, pois nós vamos até ele. E convoca o seu exército, mas ele tem uma estratégia. Sempre o inimigo vai ter uma estratégia sobre as nossas vidas. Mas Deus, ele nos livra das estratégias do diabo. E ele diz, pois agora vocês vão um exército numeroso à noite, e vocês já sabem onde ele está, em Dotã. Agora vocês vão chegar lá à noite e trazê-lo a mim. E vão andando na caminhada, com cuidado, arquitetado, projetado, até chegar em Dotã pela noite. E ali o exército numeroso do rei da Síria cerca toda a cidade, cerca o profeta. Agora Israel, ele está fora da guerra. Agora a luta virou pessoal. O exército não queria mais Israel. O exército queria pegar o homem de Deus. Quantas vezes você não entra na guerra de alguém, a luta vira pessoal. O inimigo, ele deixa de lançar nas pessoas para lançar em você. Mas os versículos seguintes diz que o moço, eu acredito que se fosse Geazim, o moço do profeta, que para ter medo, para não saber fazer as coisas fluir da parte de Deus, só mesmo Geazim. Se acorda pela manhã, pela madrugada, e ao sair à porta, olha ao redor da cidade, aonde a sua vista der, vê um exército numeroso. E ele diz, ai meu Senhor, que seremos de nós? Eliseu, ele imediatamente tem uma resposta que nós precisamos ter. Ele olha para o moço, vendo o exército, e diz, mais são os que estão com nós do que os que estão com ele. Essa resposta de Eliseu é uma resposta que eu e você precisamos ter. Uma resposta de convicção que nós servimos um Deus fiel e verdadeiro em meio à nossa guerra, em meio às nossas dificuldades, em meio ao inimigo quase pegando nós, quase nos segurando, quase nos barrando, quase nos neutralizando. Nós sabemos que há um Deus que tem um exército numeroso ao nosso favor. E Eliseu diz, Senhor, faz uma oração. Olha como é maravilhoso quem tem Deus, quem tem uma intimidade com Deus. Em meio à guerra, em meio poderia alguma coisa de pior vir a acontecer sobre a sua vida, ele diz, meu Deus, começa a orar, tira aquele momento de aflição do seu servo e diz, Senhor,